Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E vamos dar continuidade aqui nos primeiros passos utilizando o kit KMI ESP32 do Mauro. Lembrando que o site é kitmodulariot.com.br, kitmodulariot.com.br. Lá você encontra todas as informações. No outro vídeo eu comentei com vocês, aí fiz uma visão geral aí sobre a placa, sobre os conteúdos disponíveis, né, para vocês. E agora vamos pensar assim, você acabou de adquirir essa placa, esse kitzinho, vai começar a mexer, né, quer fazer o seu primeiro programa, quais seriam os passos para isso? Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, é muito importante você vir no site, então, baixar as documentações, no nosso caso aqui, eu estarei utilizando o KMI ESP32, já apareceu aqui, na verdade, essa daqui é as informações, tá bom? E aqui, ó, desculpa, aqui tem a parte de download, né? Então, downloads ESP32, ok? Vai ter o manual do kit, vai ter o manual de instalação, aí utilizando o IDE Arduino, e vai ter também aqui uma documentação com o teste funcional desse kit KMI ESP32. Perfeito? Então, eu estou já com essas documentações aqui, previamente fiz o download, estão aqui abertas para a gente estar visualizando, tá bom? E a minha ideia aqui, então, fazer um programinho mais básico possível, utilizando o IDE Arduino, e vou estar utilizando 3 LEDs aqui nos I/Os digitais. Então, nós temos aqui, já preparado aqui na placa, esses I/Os digitais aqui, ó, dessa porta aqui, P2, ok? Vamos até voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, P1, que é onde ele deixou disponibilizado aqui uma entrada, que é melhor para a gente trabalhar com entrada analógica, P2 e P3 aqui, que ele deixou para entradas e saídas digitais, né, os I/Os digitais, mas aqui no caso de P3 também está o RX-TX, então também pode fazer aí comunicação serial, certo? Então, os nossos LEDs vão estar ligados aqui nessas duas portas. Na porta que esse P aqui é a representação da porta em relação à placa, tá? Não é em relação ao ESP32, ok, pessoal? Não é relacionado ao ESP32, é o conector, tá bom? O P2 e o P3 são simplesmente os indicativos dos conectores aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O P2, esse conector P2, ele vai ter lá no pino 1, 3,3 volts, no pino 2 aí, ground, e no pino 3, o GPIO 15. Agora sim, esse daqui. Aqui depois eles têm que corrigir aqui, né? Essas nomenclaturas aqui. E aqui o pino 3 desse conector aqui tem o GPIO 15, ok? Tem o GPIO 15. Então, o nosso LED vermelho vai estar ligado aqui nesse GPIO 15, tá certo? Vou até mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó, a ligação. Não fui eu que fiz essa ligação aqui, ela já veio nas placas aqui de demonstração que o Mauro me mandou, já veio tudo direitinho aqui, montado, né? Ele já até colocou aí essas montagens, mas eu estou mostrando aqui para você. Chegando aí, você vai ter que fazer a sua montagem, né? Então, estou mostrando aí para vocês como seriam. Essa mesma conexão, ela também está disponível. É a questão mais assim esquemática mesmo, na documentação do procedimento de teste, tá bom? Então, aqui na documentação do procedimento de teste tem aqui, olha lá, então a porta P2, ok? Aqui o nosso LED vermelho, aqui os nossos LEDs verde e amarelo. Note aqui que, da forma que está aqui, ó, olha onde está o catodo aqui dos LEDs. Estão vendo? Ó, prestem atenção. Então, o anodo está vindo aqui no resistor para limitar a corrente, e os catodos estão ligados aqui nesses terminais, que serão os terminais que vão estar ligados diretamente no pino físico do microcontrolador, lá do SP32, ok? Então, nessa forma que está feita aqui a conexão, que é a mesma forma que eu vou mostrar para vocês, e que é a mesma forma que vai estar no programa,
tanto no hardware aqui quanto no programa, para a gente fazer o acionamento desses LEDs, nós temos que jogar nível lógico 0, tá bom? Para a gente polarizar diretamente aqui esses LEDs, a gente tem que jogar nível lógico 0. E o anodo dele está ligado aqui nesse 1, que provavelmente é a tensão aí de alimentação. Vamos confirmar isso daí, olha, 3,3 volts, ok? 3,3 volts do pino 1. Então, o vermelho vai estar no pino 15, o amarelo vai estar no pino 16 e o vermelho e o verde vai estar no pino 17. Então, vermelho no 15, vermelho 15, o amarelo no 16 e o verde no 17, tá? Vermelho 15, amarelo 16 e o verde 17, tá bom? A única coisa aqui é que a minha placa, provavelmente, aqui vocês, eu até poderia nem comentar isso com vocês, mas que a minha placa aqui provavelmente é a versão antiga, né, a versão de protótipo, e no meu caso aqui está invertido, tá? Então, nos testes iniciais que eu fiz, não estava funcionando, mas depois provavelmente é isso, né? Daí, como até o Mauro comentou comigo que atualizou os manuais recentemente, provavelmente porque ele atualizou já para as versões finais da placa, que são as versões que estão sendo produzidas, né? Tá bom? Então, aqui, esse é o nosso hardware. Então, o nosso hardware vai estar ligado dessa forma, inclusive, além do kit, eu até coloquei aqui no Walkman, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Olha lá. Pino 16 no amarelo, pino 17 no verde e o pino 15 no vermelho, tá bom? Então, o resistor aqui, um resistor que está limitando a corrente aqui para os pinos amarelo e verde, e um outro que está limitando para o vermelho. A gente vai visualizar aqui o funcionamento também no Walkman, tá bom? O que mais? Então, beleza, então a gente já tem uma ideia aqui de como vai ser nosso hardware, de como vai ser a nossa montagem. É interessante a gente preparar também a nossa ferramenta de software, no caso aqui a gente vai usar o Arduino. Em outro momento a gente vai fazer outros programas também usando o Arduino e também utilizando o MicroPython aí mais para frente, tá, pessoal? Mas aqui o Mauro também preparou aqui um outro manualzinho, que também está lá disponível para download, que é o manual da instalação, utilizando aí o IDE Arduino. Então, aqui ele passa todas as informações, então entrar no link lá do IDE Arduino, tá? Então, agora vem aqui em Products, por exemplo, encontra aqui o software Arduino IDE, baixa aí a versão mais recente, né? De acordo com o seu sistema operacional. No meu caso aqui já está previamente instalado. Durante esse processo de instalação, geralmente já instala também os drivers para fazer essa comunicação via USB serial entre a sua placa e o IDE Arduino, mas caso não ocorra a instalação corretamente, ele até dá as dicas aqui, que daí tem que procurar os drivers para esses componentes aqui específicos, tá bom? Que são os conversores USB seriais, mas geralmente, no processo de instalação do IDE Arduino, já instala esses drivers, tá, pessoal? Eu nunca tive problema com relação a isso. Geralmente, os SP32 que eu utilizei vieram com este módulo aqui, ó, tá? Com este módulo aqui, o CP2102, de conversor USB para serial, e o driver já estava previamente instalado, tá bom? Feito isso, precisa instalar no IDE Arduino o pacote de placas da Espressif, dos SPs. Ok? Aqui, ó, para fazer isso, o Mauro cita ali um procedimento que hoje, pelo que eu percebi, não é mais necessário, até porque eu tinha feito isso nas versões antigas do IDE Arduino, né, na 1 e alguma coisa, 1.8, mas desde que eu comecei a trabalhar com a versão 2, não houve mais essa necessidade. Mas pode ser necessário, né? Então é bom você ver e tá lá no manual também. Inclusive, ele coloca até os links aqui, ó, tá bom? Então, em alguns casos, pode ser que você tenha que vir aqui, File, Preference, e coloque aqui, né, aquele link ali que ele colocou, dá OK, então ele vai puxar as informações referentes às placas aí SP32. No meu caso, não houve necessidade. Eu coloquei aqui só para fazer esse tutorial mesmo, mas já estava previamente instalado no meu IDE Arduino. Então, só vindo aqui, ó, no Boards Manager, ou então aqui também, Tools, Boards Manager, tá? Você vai selecionar
aqui o do SP32 Expressif, e vai fazer o processo de instalação. Aqui, para mim, apareceu que a versão mais atualizada é a versão 3.3.2. Ok? Ele vai instalar todo o pacote com as informações das placas, dos módulos SP32 para você poder estar trabalhando. Daí, a partir daí, você pode selecionar, então, a placa SP32 que você vai estar trabalhando. No caso aqui, então, vamos ver aqui, ó, Tools, SP32, a versão que o Mauro indica é essa daqui, SP32 Dev Module, ou ele também comenta que pode ser utilizada essa outra aqui, esse ESP32 W Rover aqui, módulo, ok? Módulo, tá certo? Então, no meu caso, já está previamente instalado. No caso de vocês, se vocês nunca utilizaram o SP32, vai precisar instalar via Keyboard Manager, tá? Coloque aqui SP32 para buscar, né? Porque se você simplesmente abrir aqui, ó, não vai aparecer um monte de coisa, né? Daí, na hora de procurar, você digita ESP32, ele vai filtrar. Não é essa daqui das placas Arduino, tá? É esse outro aqui, SP32 by Expressive Systems, que é o fabricante aí do SP32, ok? Feita essa instalação aí, ok, tudo certinho, daí a gente pode, então, começar o nosso programa. Então, eu coloquei aqui os comentários, então, lembrando que isso daqui é comentário, tá? Simplesmente aí para a gente identificar, daí vocês colocam mais informações dos seus programas, informações suas aí como autor, né, data, versão de software utilizado, e assim por diante. Aí é sempre interessante fazer um cabeçalho aí para o seu projetinho. Bom, então agora vamos definir aqui as constantes para a gente estar trabalhando com os nossos LEDs, tá? Então, o LED verde vai estar no pino 17, o LED 16 vai estar o LED amarelo vai estar no pino 16 e o LED vermelho no pino 15. Ok? Então, aqui ficam definidas as constantes, assim, se você precisar fazer alguma alteração, mudar de nome, alguma coisa, você simplesmente vem aqui, muda o pino, né? Mantém o nome, muda o pino, e ele já vai alterar em todo o programa aí. Onde encontrar o verde, ele vai já automaticamente substituir por 17 e assim por diante. Depois, aqui em Setup, a gente vai colocar a nossa configuração de inicialização, aquela configuração que é feita apenas uma vez, né, aquelas linhas de código que são executadas apenas uma vez. Então, vamos configurar aqui a comunicação serial, tá? Aqui vamos configurar e inicializar ela para trabalhar com baud rate de 9.600 bps. Aqui nós vamos, então, também configurar os nossos LEDs, né, os pinos de I/O que estão conectados aos LEDs, vamos configurar eles como output, como saída, e vamos colocar todos em nível lógico alto. Por que nível lógico alto? Para a gente manter eles, nesse primeiro momento, apagados. Lembrando que pelo nosso hardware, né, pela ligação que a gente está utilizando aqui nesse momento, quando a gente joga nível lógico 1, a gente apaga, tá? O LED não está polarizado corretamente, diretamente, né? E quando a gente joga zero, aí sim, flui a corrente aqui do 3,3 volts, passando aqui pelo LED, né? E faz ele acender. Perfeito? Então, aqui, é por esse motivo que a gente, para apagar o LED, a gente vai usar o alto, tá? Então, não confundam aí essa questão da lógica, não pensem que sempre vai acionar um LED com um nível lógico alto. Depende da ligação. No caso aqui, a ligação está dessa forma. E vamos para o nosso loop infinito, onde a gente vai fazer o acendimento. Então, o LED verde vai ficar aceso por 2 segundos, daí o LED amarelo vai ficar aceso por 1 segundo, o LED vermelho por 3 segundos, e, obviamente, quando a gente muda de um acionamento de um LED para o outro, né, como é um semáforo, aqui a gente tem que apagar os que não estão sendo acionados naquele momento. Vou pegar aqui. Então, tá aqui, acende verde. Então, o nosso verde, a gente coloca nível lógico baixo, aqui coloca low, ok? Os outros em nível lógico high, para estarem apagados. Mandamos aqui pela serial também, né, o LED que a gente acendeu nesse momento. Esperamos 2.000 milissegundos, né? Essa função de delay aqui, ela é sempre dada em milissegundos, então 2 segundos, 2.000 milissegundos. Essa função de delay aqui é só para a gente trabalhar assim
com coisinhas bem simples, né, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado que ela trava o funcionamento aí do nosso programa, ela trava a execução do nosso programa, fica ali sem fazer mais nada, tá bom? Agora o amarelo em low, os outros dois LEDs em high, apagados, e por fim o vermelho, né? O vermelho em low, os outros dois aqui, o amarelo e o verde em high, estando apagados, então só o vermelho aceso, 3 segundos aqui, e depois a gente inicia nosso loop infinito, fica aqui correndo, tá bom? Vou mostrar aqui a placa. Eu vou colocar aqui vou dar o play aqui no sistema. Vou dar o play, não. Vou gravar aqui na placa. Se você nunca programou o ESP32 aqui pelo IDE Arduino, uma coisa que você vai notar é que geralmente o tempo aqui de compilação ele é bem maior, tá bom? Do que do Arduino lá, o Arduino Uno, Arduino Nano. Então acostume-se com isso. Uma hora que eu tiver um outro tempinho aí, eu faço também um outro vídeo para vocês, ou aqui com essa placa, ou com a placa da Microgênios, a LabGênios ESP32, mostrando que tem também algumas ferramentas de software, onde a gente já, tendo o programa compilado, né, a gente consegue gravar diretamente aí no microcontrolador, do SP32. Note que aqui ele entrou normalmente no processo de gravação, tá? Então é sempre importante vocês ficarem atentos aqui, quando ele estiver realizando aqui esses processos aqui de gravação, tá? Se por acaso, já aconteceu comigo, com algumas placas SP32, não entrar automaticamente, não fizer a conexão aqui automática, quando começar a tentar fazer a comunicação, vocês podem, por exemplo, pressionar o botão boot, tá? O botão de boot, para ele aí sim fazer a conexão, né? Provavelmente forçar a entrada no modo bootloader aí, para fazer a programação, tá bom? Então, já tive alguns probleminhas, mas não é questão da placa aqui do Mauro, tá? E também nem foi com essa placa aqui, mas com os módulos em si, SP32, tem alguns que não adianta, só entra no modo de gravação realmente apertando o boot, não vai direto aqui pelo Arduino IDE, tá bom? E às vezes a gente, com o mesmo módulo, do mesmo fabricante, veio do lote que veio junto, às vezes acontece esse tipo de coisa, mas não é que você não vai funcionar, é só essa questão aí para você forçar a conexão para ele realizar o processo de gravação, tá bom? Então tá lá, tá executando aí o nosso semáforo. Parar aqui a apresentação rapidamente para vocês visualizarem aí, funcionando. Então, vermelho, 3 segundos, o verde, 2 segundos, o amarelo, 1 segundo, volta lá para o vermelho. Tá aí. Em uma outra oportunidade, a gente cria mais programas, tem o display OLED aqui na placa também, né? Tem também o RTC aqui, o Mauro me mandou aqui a plaquinha KMI aqui, SP32, bem completa, né? Com o passar do tempo, a gente vai fazendo aí outros programas aí para vocês conhecerem, porém, é importante sempre ressaltar, é importante ressaltar, cadê? Que aqui na página, né, onde tem os materiais para download aqui das placas no site dele, eu vou deixar os links aí, tá, pessoal? Tem bastante programas aqui que o Mauro disponibilizou, tá, pessoal? Então tem bastante programas. Em todo programa, ele disponibiliza também aqui um arquivo, ó, com as informações, ó, de como ligar, ó, aqui tá legal aqui o manual, de como fazer as ligações, tá? Então tá bem interessante aí para vocês poderem visualizar. Então tem o arquivo e tem o código, tá? E tem o arquivo com as instruções e tem o código também. Tem vários aí, ó, tem de jogos, Pac-Man, olha lá que bacana. E aqui o nosso programa também, né, se a gente aqui a gente já até coloquei aqui o programa, né? Só vamos executar o mesmo programa. Se vocês quiserem, vocês podem também visualizar aqui, inclusive mandando as informações aqui no emulador de serial aqui do próprio Walkly, tá? Então, mostrando aí para a gente aí o funcionamento
também aqui, então vocês podem estar simulando aí também o código, esse simulador é gratuito, tá? Walkwe.com. Vou deixar aí o link também para quem não conhece, o link na descrição aí também. Lembrando que a Microgênios, o nosso foco aqui principal é a parte de treinamentos. Nós temos um treinamento gratuito, que inclusive aborda várias coisas dessa área de microcontroladores e sistemas embarcados, IoT, que é o curso Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados e Internet das Coisas. Um curso aí que tem mais de 50 horas de conteúdo, um curso muito legal, que veio de uma gravação de várias aulas ao vivo que eu fui ministrando aí ao longo de praticamente um ano inteiro, tá? Então tá todo que o conteúdo, falei de lógica, falei de linguagem C, falei de linguagem Python, falei de Arduino, falei de microcontrolador, outros microcontroladores, falei de SP32 também um pouco, falei de projeto de placa de circuito impresso, então um curso bem legal, bem interessante aí para o pessoal começar, totalmente gratuito aqui no caso, tá bom? Com certificado, tá bom? Então, não precisa colocar cartão de crédito, nada, basta clicar ali em matricular e você já está matriculado, não, né? Tem que preencher aqui nome, e-mail, telefone, criar uma senha, mas não precisa colocar cartão de crédito, nada, tá, pessoal? E tem um prazo, tem que realmente realizar o curso dentro do prazo, e realizando o curso dentro do prazo, você recebe o seu certificado aí de conclusão, para você já começar aí a divulgar, e fora mais do que o certificado, é lógico que o certificado é importante, mas o certificado aqui, nesse caso aqui da Microgênios, né? Mas o importante é o conhecimento, é você começar aí a desenvolver os seus projetos. E para quem quiser se aperfeiçoar ainda mais, se especializar ainda mais, a gente tem dois cursos aqui muito interessantes. Nós temos a formação aqui, aprenda Arduino, programação eletrônica e microcontroladores com a placa LabGenius Nano, inclusive a gente está numa promoção, a gente vai receber um novo lote aí da placa LabGenius Nano, que é essa plaquinha aqui, e o pessoal que fizer a matrícula aqui durante esse nosso mês de novembro, novembro especial, Black November, vai receber a placa, tá bom? Tem prazo estendido, tá? Então tem um prazo maior aí de acesso, e é um curso muito legal, já tem mais de 60 horas de conteúdo, ganha acesso também ao clube de membros Microgênios, e além disso, o curso é baseado em encontros ao vivo, então toda semana a gente faz um encontro ao vivo, esse encontro ao vivo é gravado, a gente, no encontro ao vivo, aborda algum tema específico, né? Agora a gente está abordando a parte de serial, já trabalhamos um monte de coisa, displays, né? I/Os, o buzzer, já foi tanta controle de motores, PWM, já foi tanta coisa aqui, agora a gente está numa unidade de comunicação serial, mas todo o conteúdo que já passou, está todo gravado lá, disponível para o pessoal estar assistindo. E temos também o nosso curso mais completo, nosso curso aí de formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e IoT, curso idealizado pelo professor doutor Fernando Simplício de Souza, tá? Uma das principais referências aí sobre essa área de microcontroladores, sistemas embarcados, IoT no Brasil. O curso é muito completo, ele é a união da formação de programadores especialistas em microcontroladores com a formação em internet das coisas, com o SP32, inclusive, trabalhando na parte de microcontroladores, vai desde o começo, depois quando chega na parte de IoT, que é com SP32, daí já é bem avançado, trabalhando com SPIDF, com FreeRTOS, com MQTT, tá bom? Com LoRa, GSM, Modbus, tá? É tanto conteúdo que aí, né, são mais de 800, no todo, aqui como esse pacote da direita, todos os conteúdos atuais aqui da Microgênios, são mais de 800 horas de conteúdo. Então, no caso dessa parte, desse núcleo que é formado pela formação de programadores especialistas em microcontroladores e pela formação IoT, os alunos têm direito à emissão de um certificado de extensão aí,
emitido por instituição de ensino devidamente regulamentada junto ao MEC, um certificado de extensão, mas todas as especializações, todos os cursos que dão de extras, que dão direito aqui, clube de membros, todas as especializações de cada formação, a Microgênios emite certificado dentro da plataforma de cursos, né, um certificado nosso da Microgênios, que já pode integrar, inclusive, lá com o LinkedIn, é bem legal. Então, tem direito a um certificado específico aqui dessa formação, tá? E esse certificado único de 230 horas, ele é emitido por uma instituição de ensino aí, regulamentada junto ao MEC, um certificado de extensão, tá bom? E os certificados de todos os cursos, de todas as especializações, de todo o conteúdo que tem aqui, que são diversos certificados, esses são emitidos pela Microgênios, tá bom? Então, para você poder colocar no seu currículo, poder mostrar aí que você está se empenhando, mas o principal de tudo, o conteúdo, né? O nosso foco principal aqui realmente é o conteúdo, é um conteúdo riquíssimo, vale a pena aí vocês estarem conhecendo. Inclusive tem acesso também à parte da formação Labigênios aqui, nesse pacote, tá bom? Não tá a placa Labigênios Nano aqui inclusa, mas tem direito também ao conteúdo da formação Labigênios, inclusive aos conteúdos, aos encontros ao vivo aí. Então é isso, pessoal. Era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Bons estudos e projetos aí. E conheçam lá o kit do Mauro, entrem lá e conheçam o kit KMI. Tem tanto o KMI do SP32 quanto do 8266. Em breve vai estar sendo comercializado aí no site da Curto Circuito, tá bom? Bons estudos e projetos a todos e até mais.